Fala, galerinha, bom dia, beleza? Hoje tá foda aqui o frio, vou te falar, viu? Mas é o seguinte, vamos lá. Continuando nossa jornada aí do zero, de não conseguir fazer nada até conseguir brincar de fazer música, né? A gente vai passando pelas etapas aqui, né, no nosso bate-papo. É, então hoje eu vou falar um pouco sobre outra questão que é bem importante e pertinente aí. Talvez até seja um pouco avançado para o iniciante, mas não, o importante acho que hoje não é a questão do, da, né, de equalizar um espectro do, do áudio, mas sim entender é, o que é cada região do espectro, né, do som, e de que maneira que isso que se correlaciona com as referências que você tem para ouvir o que você está fazendo. Seja uma caixinha velha, seja um par de monitor, seja a televisão, seja o fone de ouvido barato, o fone de ouvido caro. Quanto mais referência você tiver, melhor é para você entender né, onde é que está, por exemplo, quanto mais referência você tem, começa a você entender o que falta, o que está errado no seu par de caixa que você está usando como referência na hora de criar, certo? É uma das melhores maneiras de você entender, né, o, a questão da mix é você ter várias referências para você ouvir elas e entender, né, o que soa em cada uma, de que maneira, né, entender de que também, né, ouvindo usando essas referências, de que maneira que o som como um todo se apresenta, para você até conseguir entender, né, se correlacionar, como é que soa em cada tamanho de falante, cada tipo de dispositivo, né? Celular, o próprio celular, a caixinha do laptop, tudo isso é importante para você entender o som em si, como você vai equalizar ele, o que afeta quando você mexe, o que é cada região dessa de frequência do espectro. Então vamos lá, pegar o kick aqui, ó, usar ele como exemplo, certo? Agora a gente vai mexer aqui dentro do equalizador para entender, né, de que maneira que isso afeta, né, o som. Aqui tem um desenho né, uma representação gráfica, como que tá a amplitude, né? Aqui, ó, aqui nessa região você tem uma, uma escala de amplitude, certo? Aqui você tem uma escala de frequência. E aqui você tem um desenho que determina em quanto que está essa amplitude em cada frequência. Para você entender como que isso afeta o som, você vai fazer o seguinte, você vai usar um high pass e um low pass primeiro, no primeiro exercício, tá? Qualquer slope, o slope mais agressivo é melhor porque você sente mais resultado. O slope, no caso, é a curva aqui, né? Que você quer que esse, esse corte seja efetuado. Então, você vai fazer isso e o primeiro exercício é esse aqui, ó. Você vai deixar rodando o som e você vai simplesmente abrir e fechar para você entender. Certo? Vamos pegar né, isolar uma frequência mais, criar como se fosse simular um band pass, um filtro de band pass. E vamos aqui, ó. Dessa maneira você isola um ponto específico do espectro para você ouvir ali como está soando, certo? Não é você não tem
você precisa escutar tudo junto pra você poder, né, ter um panorama, né, de como tá o som, pra saber o que que você precisa mexer. Você nunca vai, né, mexer com base numa região. Você vai escutar o todo e falar, não, essa região aqui precisa atenuar, a região aqui precisa aumentar um pouco. E esse exercício vai te ajudar, esse exercício é importantíssimo, vai te ajudar a entender o que é o que quando você ouve. Você precisa, né, aqui tá sobrando isso, aqui tá sobrando aquilo. Você precisa criar a ferramenta visual ajuda bastante, inclusive, né? Você ter a representação. Outra coisa que me ensinaram há muito tempo, esse eu guardei e é real. Você muitas vezes não pode confiar nos seus monitores, mas você sempre pode acreditar nos meters, nos medidores, aqui dos mixers, né, dos seus equalizadores, quando eles tiveram representação, porque eles costumam ser fidedignos, costumam ter uma resposta bem real e, né, todo mundo usa, né? Inclusive a galera usa muito o DigiCheck lá da RME por causa disso, né? Que é um, um, um analisador gráfico que vem software que vem junto com o hardware que você tem né, uma referência excelente ali de nível, tal, para quem, né, mixa, masteriza, muito, quase todo mundo usa. Então, pode acreditar, pode confiar que tá bom. Certo? Outra coisa que é importante você entender, quando eu penso aqui no espectro todo, eu divido ele em algumas regiões, né? Sub, grave, médio grave, agudo, né? E high-end, né? Brilho. Né? Existem muitas discussões, tem pessoas que dividem em quatro, três. Assim, mais uma vez, quanto mais você mexer, experimentar, entender, mais você consegue contextualizar dentro do seu entendimento quantas bandas existem ali, né? De fato, né? Você vê que até o equalizador tem até algumas, né? Separações dentro do próprio equalizador você tem, né, divisões aqui, ó, os pontos, né? Teoricamente eles vão dobrando, né? Mas não é, esse aqui não é. Então você tem sub, grave, grave, médio, agudo e o high-end. São várias regiões diferentes que afetam o seu som de maneira diferente. Tá? Vamos pegar um prato aqui que tem bastante agudo. Olha a diferença né, de como é o desenho da onda dos dois, né? Uma coisa que é importante, né? Eu tava conversando dando umas dicas, que ó, essa região aqui é importante, de 15 a 20K, a galera fala, não, corta de 15 para cima, os synths, alguns pratos, o que. Cara, isso é muito específico, né? Se você quer cortar porque você quer que, né, não tenha aquela frequência ali naquele momento. Mas normalmente os sons eles vêm com, né, todas as frequências, né? Então, tem um espectro de. Você corta porque está embolando com o outro. Mas o som, né, ele. Mesmo o prato, se você ouvir, ó, tem até 100, 120 quase Hz. Vem até quase 120 Hz aqui, né? Mas a região onde ele atua mais, ele tá aqui, né? Então aqui faz parte do corpo do som dele. A galera muitas vezes corta aqui assim, um K, 2K, isso aqui você tá capando o seu som. Você precisa atenuar, diminui o slope, né, vai gentilmente. Muitas peças de bateria são gravadas com ressonância, você tem que às vezes ficar atento com a ressonância. A gente vai chegar lá também, né? Agora a gente está no básico. Então é isso. Entender que o espectro é dividido, né? Tem essas divisões, né, que as pessoas criam, né, para definir, né, regiões que afetam o som de forma, cada um com a sua característica, tá? E o exercício, esse é importante, o mais importante é esse exercício aqui, ó,
de ouvir, entender que um K já é agudo, entendeu? Às vezes você quer, vamos tirar o agudo do som, aí você vem aqui e faz assim, cara, não existe. Não é assim que funciona. Tá bom, gente? Não existe essa de, tem que cortar o agudo, você vai e corta 5K. Às vezes tá saturando aqui, ó. Você não imagina porque você não entende espectro, você não estudou, não fez o dever de casa, não foi lá, vamos ver onde afeta o que, né? Representa o que dentro de cada tipo de som, cada região dessa, né? Representa o que na sonoridade. Então, assim, essa é importante. Esse conceito é importante porque ele vai te ajudar a entender o som, a entender a caixa que você está trabalhando, os seus monitores, as suas referências, e vai te ajudar a dar um up na qualidade do final do trabalho. E mais, te permite entender que referência nem sempre precisa ser um monitor de áudio. Se você não tem grana para um monitor agora, não sabe se você quer investir essa grana, não vai fazer a menor diferença, porque leva anos para um produtor aprender a usar o monitor. Muitos nem sabem até hoje. Então, esse exercício, esses conceitos que eu estou passando, eles vão te ajudar a entender isso que é importante e a dominar esse conhecimento que, ao meu ver, é muito, muito, muito importante, né? Antes de você querer ter uma ferramenta, você precisa entender como é que ela funciona e para que você precisa dela. Então, esse exercício é para isso. Pode acreditar, é verdade esse bilhete. Beleza, galera? Tamo junto.